havia alegria e esperança. O Egito, a escravidão e Faraó ficaram para trás. Os israelitas tinham sua própria terra e não seriam mais escravos de ninguém. Para nós, pecadores, a Páscoa também simboliza a libertação. Também estávamos destinados à escravidão do pecado, mas Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, morreu em nosso lugar e com o seu sangue nos redimiu. Desde a queda de Adão e Eva, Deus prometeu um Redentor. Um profeta, ao decorrer dos anos, lembrava ao povo da salvação iminente. Deus enviou seu filho ao mundo, um bebezinho frágil, nasceu numa manjedoura, cresceu
iniciou seu ministério o amor de Deus e a redenção da humanidade, mas ele seria traspassado como profetas anunciaram. Pai, faça de mim esse cálice, Pai, mas que seja feita a tua vontade. Nunca deixei de perceber esse sono dos discípulos do Getsemane como o nosso. Nunca deixei de entender que viramos para o lado e furemos o sono do pecador, para ignorar aquele que se fez pecado por nós. Viramos o olho para esquecer, deixamos morosamente a nossa alma padecer. No sono da inércia, no sono da preguiça, no sono do descanso. E de caso a caso, desprezamos o rei dos reis, o nosso egoísta adormeceu. Basta! É chegada a hora do filho, vamos ser entregue. Salve, mestre! Que vieste aqui? Ha! Pedro! Ainda não entendeu, Pedro? Ainda não entendeu? Aquele que lança a mão da espada, pela espada perecerá. Não é eu, por acaso, o cálice que teu pai me deu? Submeter-se à vontade de Deus, Pai, meter a espada na bainha, negue-se, homem, negue-se. Haverá trevas sobre a terra, nas trevas resplandece a luz. Eis a luz do mundo, na rosa está onda. Será jogada ao chão, como ovelha muda, está indo para o matador. Por nós? Por nós. Sim, por nós.
meu mestre. Mas por que vocês me olham assim? Por que vocês me olham desse jeito? Vocês também não vendem sempre? Vocês também não traem sempre, trocam? Ah, o mestre me decepcionou. Mas não se espantem, não se preocupem. Olha aqui em minhas mãos as 30 moedas. A recompensa, do jeito que nós gostamos. Imediata, fresca. Eu posso senti-la, posso cheirar na prata. E posso ver nas pratas o rosto do imperador. Sim, o imperador. Aquele que eu imaginei que o nosso mestre viria para destronar, viria para derrubar, para derrotar. Mas o mestre me decepcionou. O mestre me decepcionou. Eu estou aqui, estava aqui caminhando com ele todo esse tempo, e eu não vi nenhum milagre em prol de tomar o governo. Transformou água em vinho, ressuscitou mortos, curou doenças. Mas e o imperador e o reino? Ele não é o nosso rei? Reino composto pelos mansos, pelos humildes, pelos que choram. Isso é impossível. Se eu conheço a Jesus? Não sei de quem é esse que vocês estão falando. Estou apenas aqui, próximo a um acontecimento. Quem será que é esse que vocês dizem? Vocês podem ser mais claros nessa pergunta? Não é possível. Reino composto pelos mansos, pelos fracos, pelos que choram. O mestre só pode estar delirando mesmo, não é? Eu, Judas, fui fiel, estive com ele, caminhei ao seu lado e tinha influência, tanto que fui escolhido tesoureiro do grupo. Mas o mestre não honrou. Eu influenciei os discípulos contra o mestre quando ele desperdiçou junto com aquela mulher aquele perfume caro, raro, aos seus pés. E ele dizia que era para o seu próprio sepultamento. Mais uma vez o mestre delira e caminha, quieto, silencioso, para a sua própria morte. Isso não é atitude do rei dos judeus. Isso não é atitude do nosso Salvador. Isso não é atitude do meu mestre. Isso só poderia estar acontecendo. Não conheço tal homem. Não, eu não conheço. Mesmo ele sendo um homem pacificador, se envolver em coisas políticas e religiosas. Olhem para mim, eu sou um humilde pescador. Como vocês podem achar que eu estou com este homem? Como vocês podem achar isso? Não estou com. Esse saquitel, essas 30 moedas, elas agora parecem pesadas demais para mim. Mais do que imaginei que fosse. Ai! A minha consciência pesa. E não adianta ficar tentando me enganar. Pequei contra o meu mestre. Pequei traindo o meu mestre. Traindo sangue inocente. Que nos importa? Isso é contigo! Não conheço tal homem! O que é preciso para vocês acreditarem? Que eu grite e fale mais alto? Que eu me transforme? Eu não conheço este homem! Não conheço! Os irmãos somos nós, nós. Ao meu lado, atrás de mim, 2 homens, iguais, pecadores. Um que testemunha uma condição humana, um que não aceita o seu mestre, o outro ainda assim, arrependido pelos seus pecados. E agora eu pergunto a você, o que você quer ser? Quem você quer ser? Quem você desejaria ser?
Vai, Jesus. Senhor Nazareno. Desce daí, se és filho de Deus. Anda-te, desce daí e dá logo o espetáculo aos nossos olhos, para que todos possam crer. Pai, perdoa-lhes, Pai, pois não sabem o que falam. Se fosse filho de Deus, já teria descido. Cala-te! Não percebes o equívoco, mesmo estando sob igual sentença? Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus meu, por que me desamparaste? Todos os pecados de todos os homens de todos os tempos estavam em Jesus. Não há harmonia entre os nossos pecados e Deus. Todos os nossos pecados estavam em Jesus, mas tudo isso sem ter tido Jesus cometido o pecado. Paradoxal? Pode até ser, mas inevitável seria, naquele momento, o pai não ter virado o rosto para o filho. Mas ainda não acabou. Não podemos avaliar o todo julgando apenas uma parte desse. Esqueceram até o fim. Tenho sede. A sede de Jesus, a humanidade de Jesus, homem como nós, mas sem pecado, sujeito a angústias e aflições, sujeito às nossas mesmas paixões, mas não cedeu a nenhuma delas, consolidando-as em transgressões. Está consumado. A autoridade de Jesus, a divindade de Jesus, Deus conosco, mas desamparado. Desamparado para se esvaziar e assumir totalmente a forma de ser. Entretanto,
Somente Deus pode ser desamparado por Ele próprio. Nós homens, apenas homens, não podemos ser desamparados por Deus. Por isso que de fato Ele é Deus. Pai, as tuas mãos entrego o meu espírito. Deus, o nosso próprio Deus, veio aqui na terra para reunir os homens e agora, ao mesmo tempo, recebe e entrega o seu Espírito. Deus vindo à terra, assumindo a forma de servo.
depois de todas estas evidências, depois de tal prova, da confirmação de todas as profecias, tudo consumado está. Todas as grandes homens está escrito: aqui jaz. No entanto, no sepulcro de Jesus não está escrito, justamente porque o corpo de Jesus não está aqui, porque Jesus, o nosso Senhor, Ele ressuscitou, Ele vivo está. Mesmo sentados, louvemos ao nosso Deus todos, junto com a nossa UPH.
momento, abaixar sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Pai grandioso, louvamos ao Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Meu Pai querido, trouxe o teu filho a este mundo, naquela noite, ó Pai, em que Maria concebeu uma simples residência, uma estrebaria. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu humilhado na estrebaria. Mas a sua vida também propôs ao longo de todo esse momento o sofrimento de se encarnar, mas como diz a palavra, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornando em forma de servo, e o fez por amor. Viveu neste mundo durante tantos anos, sofreu, até que em determinado momento, por acusações falsas, foi levado à cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Louvamos o seu nome, porque nesta data nós lembramos da Páscoa. Páscoa que nos diz a passagem da escravidão do pecado para uma vida de luz, a passagem de uma vida em trevas para uma vida debaixo da graça do nosso Deus. Louvamos o seu nome, Senhor, porque nós não merecíamos isso, mas o Senhor, pela tua grande graça e misericórdia, nos colocou na sua família. E hoje, Pai querido, nós lembramos do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Eu quero pedir ao Senhor que nesta noite fale a cada coração aqui presente. Louvamos ao Senhor, ó Deus, para aqueles que já conhecem, já sabem dessa mensagem, mas também queremos te suplicar, ó Deus, que a tua mensagem toque nesses corações que hoje aqui estão, e que ainda, ó Deus, não entregaram as suas vidas ao Salvador, ao nosso Redentor. Que esse, ó Deus, seja o momento, que essa, ó Pai, seja a hora. Pai querido, faça a tua palavra, ó Deus, fazer morada nos nossos corações. Nós suplicamos isso e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu os convido a abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós daremos continuidade a esta mensagem da Páscoa, vendo a partir da leitura do capítulo 12 de Êxodo, que a Páscoa é um memorial para nós, assim como foi um memorial para o povo de Israel. Então, Êxodo capítulo 12, dos versículos 1 a 28, diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito.
Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir. Porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor naquela porta, e não para vos ferir. E não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Meus irmãos, a Páscoa foi então instituída neste exato momento da vida dos israelitas, quando eles estavam para sair da terra do Egito. E o Senhor instituiu a Páscoa e ordenou que isso fosse um memorial para aquela geração e para as gerações futuras. Os filhos daqueles homens deveriam ter conhecimento do que estava acontecendo, e de geração em geração, aquele momento, aquela Páscoa seria um memorial. E que memorial seria este? O livramento do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, seria um momento marcante para o povo de Israel, e aquele momento deveria perdurar na mente daquela geração e da geração vindoura. Portanto, a Páscoa era um memorial para aqueles que faziam parte do povo de Israel. E para nós também é um memorial. O que nós fizemos aqui nesta noite, o que nós vimos, aquilo que participamos, nós fizemos para relembrar todo o sacrifício salvador do nosso Senhor e Salvador. Foi um memorial. Nós estamos aqui rememorando tudo o que Cristo fez por nós ali naquela cruz do Calvário. Então nós, dessa geração presente, estamos trazendo à memória o que Cristo fez por nós. As gerações passadas também fizeram, também comemoraram e celebraram a Páscoa. E nós estamos fazendo hoje, mostrando para os nossos filhos e para esses pequenos que estão aqui conosco, que eles devem continuar celebrando a Páscoa como um memorial ao Senhor. E quando nós participamos do momento da Páscoa, nós podemos ver 3 ensinamentos que a Páscoa nos traz hoje. Trouxe para o povo de Israel e nos traz para hoje. Então, o primeiro ensinamento é que a Páscoa revela o domínio do pecado e a libertação do pecado. A Páscoa nos mostra que o pecado tem domínio sobre a humanidade, porém, parte dessa humanidade foi liberta do pecado.
O pecado é uma força motriz que endurece o coração do homem para com Deus. Então, as pessoas vivem para o seu próprio eu, fazem aquilo que são para si mesmos, não buscam a Deus, não creem em Deus, acham que isso é uma bobeira, crer em Deus, achar que um ser divino superior está no controle de nossas vidas. Para o mundo isso não existe, é apenas uma mitologia. O pecado causa isso no coração das pessoas. O pecado causou isso desde o início, lá na queda, o endurecimento do coração. Então o pecado, ele é um capataz para o homem, assim como o Faraó foi para o povo de Israel. O Faraó, ao escravizar o povo de Israel, tomou um pouco para si. Israel passou a pertencer a ele, no entendimento de Faraó. E Faraó não queria de jeito nenhum deixar com que o povo saísse da terra do Egito. O povo deveria sair, porque Deus havia preparado uma terra para eles. Mas o Faraó, escravizando o povo, não queria deixar o povo ir. Então o Faraó ali está representando essa tirania, esse domínio que o pecado causa no interior do homem. E Deus, então, libertou Israel. Por meio de Moisés e Arão, Deus agiu por meio das 10 pragas, que nós conhecemos muito bem, e livrou Israel da terra do Egito. Aquele momento foi especial para o povo do Egito, e a partir daquele momento, o povo de Israel passou a ter uma nova fase da sua vida. Tudo começou novamente para o povo de Israel. O versículo 1 aí no capítulo 12 diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. E o versículo 2: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Tudo mudou a partir daquele momento para o povo de Israel. Era uma nova fase, uma nova vida, uma vida de libertação, uma vida onde eles não estariam mais nas mãos tirânicas de Faraó, mas passariam a servir ao Senhor na terra em que eles deveriam morar, deveriam se estabelecer. E até chegar naquela terra, eles então, ao passar anos e anos no deserto, deveriam também servir ao Senhor. Então, este momento foi um momento de libertação para o povo de Israel. E a Páscoa nos revela que nós também fomos libertos do pecado. Por isso nós celebramos a Páscoa. Cristo, quando morreu na cruz, ele tirou-nos do cativeiro, ele arrebentou as cadeias que nos dominavam do pecado. Nós fomos libertos. O sangue que Cristo derramou na cruz nos libertou, apagou tudo aquilo que nós havíamos feito de errado, toda a nossa dívida foi apagada. Fomos libertos. Assim como Israel teve a libertação das mãos de Faraó por Deus, Deus também nos libertou da escravidão. Deus também nos tirou das trevas, e a partir do dia em que nós conhecemos a Cristo, em que nós passamos a segui-lo, foi um dia novo para nós. Tudo começou novamente, tudo foi refeito. A partir daquele momento em que nós tivemos um encontro com Cristo, aquele encontro regenerador, onde o Espírito Santo agiu, e nós passamos a enxergar, passamos a ver Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele dia foi um dia novo para você e para mim. Então, o Espírito Santo, agindo em nós, por meio da salvação em Cristo, nos faz uma nova pessoa, nos liberta do pecado e nos faz uma nova vida. Nós nascemos de novo, a partir do momento em que nós somos libertados das trevas do pecado. Por isso nós celebramos a Páscoa, porque nós lembramos desse dia novo, desse novo nascimento que nós recebemos, a libertação do pecado. O segundo ensinamento que a Páscoa nos traz é que ela revela a graça redentiva para nós. A Páscoa, ela nos revela a graça de Deus como força motriz da redenção. Graça é aquilo que nós recebemos de graça. Não há algo em troca esperado, mas é de graça. E a redenção veio a nós na pessoa de Jesus Cristo por causa da graça de nosso Senhor.
Israel não contribuiu em nada para a libertação de si mesmo. Eles não tinham poder, eles não tinham força, não tinham como quebrar as suas cadeias de escravidão. Foi Deus que os livrou. Foi Deus que mostrou o seu poder por meio das 10 pragas, mostrou ao Egito que os deuses deles eram falsos e que Deus era o Todo-Poderoso. Deus mostrou dizendo: eu sou. Eu sou. Não há deuses nenhum diante de mim. Então foi Deus que libertou o povo de Israel do cativeiro, porque Deus se lembrou da aliança que havia feito lá atrás com Abraão. E se vocês, meus queridos, voltarem até o capítulo 6, a partir do versículo 2, nós vemos Deus falando ao povo por meio de Moisés a respeito da sua lembrança dessa aliança que ele estabeleceu. Capítulo 6 de Êxodo, versículos 2 a 7. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. O Senhor livrou o povo de Israel, porque ele havia feito uma aliança de preservação ao povo, uma aliança onde uma terra seria dada àquela nação. Aquela nação teria uma terra exclusiva para adorar ao Senhor, para viver na presença do Senhor. Então Deus, preservando o povo, livrou o povo da escravidão do Egito. Foi graça de Deus, advinda dessa aliança que Deus estabeleceu com o povo. E nós também recebemos essa graça, nós também fazemos parte da aliança, estamos incluídos nessa aliança abraâmica. E Deus, então, demonstrando esse amor por meio dessa aliança, nos resgatou em Cristo por meio da sua graça. Nós não fizemos nada, nós não tínhamos condição de abrir os nossos olhos, de enxergar Cristo como Salvador. Nós éramos blasfemos, como foi aquele povo que estava diante da cruz. Nós negávamos a soberania de Cristo, o seu reinado sobre o mundo, como aquela multidão que estava diante da cruz. Foi a graça de Deus que nos libertou deste pecado, dessa escravidão. Foi a graça de Deus que nos levou até Cristo. E Paulo diz em Efésios 2, versículos 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus, na fé em Jesus Cristo. Nós não contribuímos em nada. Aquilo que fazemos de bom, nós fazemos porque nós somos regenerados. Nós recebemos a capacidade espiritual de produzir as boas obras. Antes não havia essa capacidade espiritual. Mas a partir do momento em que há a regeneração, em que há esse alcance do Espírito Santo, pela graça de Deus, há então a capacidade de produzirmos e fazermos aquilo que vai agradar a Deus. Aí está a nossa responsabilidade. A partir do momento desse novo nascimento nosso, iniciamos uma caminhada de satisfação da glória de Deus. A nossa responsabilidade de participar da salvação está agora, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Portanto, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não pelas nossas obras. Porque senão isso traria ponto para nós. A nossa salvação dependeria de nós, seria nossa, mas a salvação é obra de Deus. E nós necessitamos dessa obra de Deus em nosso coração, em nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós vimos que a Páscoa nos lembra, é um memorial para nos lembrar que nós fomos libertos do pecado. E em segundo lugar, a Páscoa é um memorial para nos lembrar dessa graça redentiva de Deus
por meio de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, a Páscoa é um memorial para nos lembrarmos do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. A Páscoa nos revela um vislumbre desse sacrifício expiatório de Cristo na cruz. O pecado deveria ser pago com sangue. O salário do pecado é a morte. O pecado exige morte, exigiu morte. A morte de um cordeiro perfeito e sem defeito. O pecado exigiu derramar do sangue de um cordeiro perfeito. Não aqueles cordeiros lá do Antigo Testamento que eram sombras, que apontavam para o verdadeiro cordeiro que derramou seu sangue na cruz, Cristo Jesus. Então Cristo expiou, ou seja, derramou o seu sangue. Cristo cobriu-nos com o seu sangue, apagando assim todas as nossas dívidas e imputando a sua justiça em nós. Então a expiação significa ser coberto com sangue, ser liberto das trevas por meio do sangue de Cristo e ter a justiça de Cristo imputada em nosso coração. O sangue era necessário lá para o povo de Israel. Aqueles que tivessem as portas, os umbrais das portas, marcados com sangue, seriam livres, não morreriam por causa da 10ª praga. Então, o sangue de um cordeiro ali naquele momento deveria ser derramado e o sangue deveria cobrir os umbrais das portas das casas, para que, quando o destruidor passasse, aquela casa estaria coberta com sangue e o seu primogênito não viria a padecer a morte. Versículos 22 e 23 de Êxodo 12. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor pela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Portanto, aqueles israelitas que estivessem cobertos com aquele sangue que estava na porta, os seus primogênitos não seriam mortos pelo destruidor. Agora, quem estivesse descoberto pelo sangue, que era o caso dos egípcios, aí os seus primogênitos padeceriam. Cristo derramou o seu sangue para nos cobrir, para nos lavar. Todo aquele que é coberto com o sangue de Cristo não padecerá a morte eterna. Agora, aqueles que estiverem descobertos pelo sangue de Cristo, o inferno os esconde. Esses padecerão, morrerão eternamente. Nós necessitamos do sangue de Cristo derramado no madeiro para sermos libertos de uma vida eterna de sofrimento no inferno. A Páscoa nos lembra disso. O sangue de Cristo apaga os nossos pecados, nos salva, a justiça de Cristo é imputada em nós e nós somos salvos então da destruição eterna. Nós precisamos ser cobertos com o sangue de Cristo. Nós não podemos rejeitar o sangue de Cristo. Nós não podemos achar que o sangue é algo tão problemático, é algo tão nojento como muitos acham, mas o sangue é extremamente importante para nós, porque ele nos livra de padecermos da morte do inferno. E a Páscoa está para nos lembrar disso. O sangue de Cristo é a Páscoa. A Páscoa é memorial do sangue de Cristo derramado por nós, por amor a nós. O amor de Deus foi tão intenso, foi tão grande, que Ele permitiu que o seu Filho derramasse o seu sangue na cruz. Olha que amor tremendo, meus queridos, olha que amor é esse. Entregar o Filho para derramar o seu sangue, para nos salvar, para que nós estivéssemos aqui nesta noite o adorando e o servindo. Portanto, devemos celebrar a Páscoa, devemos comemorar, porque a Páscoa, novamente, é um memorial para nos lembrar de que nós somos libertos do pecado. Nós precisamos dessa libertação do pecado para vivermos de acordo com a vontade de Deus, para não mais vivermos
aos nossos próprios desejos. A Páscoa é um memorial que nos lembra da graça redentiva, da graça redentora. Nós necessitamos da graça de Deus para sermos salvos. Não somos salvos, como muitos pregam, pelas nossas obras, por aquilo que fazemos, por aquilo que precisamos, pelos nossos esforços. Não, nós somos salvos porque Deus nos amou, nos escolheu e deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos substituindo. Era nós que deveríamos estar na cruz, mas Cristo tomou o nosso lugar, por causa da graça de Deus. E em terceiro lugar, a Páscoa é um memorial para nos lembrar do sacrifício de Cristo. O que nós vimos aqui, Cristo padecendo na cruz, pregado, sofrendo, sendo coroado com espinhos, morrendo ao lado de criminosos de verdade. Cristo morrendo ali na pior morte, na pior sentença que um criminoso recebia naquela época, por amor a mim, por amor a você. Você necessita de Cristo, eu necessito de Cristo para a vida eterna, para termos essa libertação do pecado, para podermos ter uma vida eterna diante de Cristo. Uma vida onde não há sofrimento, uma vida onde o pecado não tem espaço, não domina sobre o homem, uma vida onde a glória de Cristo é presenciada por aqueles que estarão ali. Portanto, meus irmãos, nós devemos celebrar a Páscoa e devemos estar sempre, como servos de Deus, participando com preciosidade da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é a Páscoa. A ceia do Senhor nos traz à memória esses três ensinamentos. Quando nós participamos, como nós fizemos hoje de manhã, partindo o pão, bebendo o cálice, nós estamos representando e trazendo à memória que Cristo teve o seu corpo partido, que Cristo derramou o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê em seu nome. Portanto, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, nós estaremos rememorando o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, é uma celebração para nós a ceia. Nós não podemos negligenciar o participar da ceia. Nós temos que participar, porque ela é a nossa Páscoa também. É a Páscoa que nós celebramos durante o ano. Pois essa data especial da Páscoa é única durante o ano. Ela não vai perdurar. É só neste momento, neste final de semana. Mas a ceia é a Páscoa que está presente em nossas vidas durante todo o ano. Por isso que nós temos que participar da ceia. Nós temos que fazer parte desse momento, para que estes três ensinamentos estejam o tempo inteiro na nossa mente. Nunca nos esquecer de que nós somos libertos do pecado pela graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Se você ainda não tem Cristo, se você ainda não faz parte deste povo, se você não ainda é coberto pelo sangue de Cristo, há tempo. Há tempo de você ter Cristo como seu Senhor e Salvador. As portas estão abertas. O tempo presente é o tempo de oportunidade. Este tempo cessará. Não mais haverá após o momento em que Deus bater o martelo e a sua palavra deixar de ser pregada. O tempo se findará. Agora é o momento de nós estarmos na presença de Cristo, fazermos parte do seu povo, crermos nele como Senhor e Salvador, sermos cobertos pelo seu sangue, para nós termos uma vida eterna diante dele, libertos do inferno, que é o lugar daqueles que viverão esta vida ainda cativos. Ainda neste espírito, meus irmãos, eu os convido a cantarmos juntos o hino 260. Hino 260 nós cantaremos dentro desse espírito e dentro deste memorial do que Cristo fez por nós ali na cruz. Hino 260 nós cantaremos de pé. Então, convido a igreja a cantar.
nome, ó Deus, nesta noite gloriosa, que relembramos a Páscoa do Senhor. Momento, ó Deus, que nos leva, Pai querido, a entender que estávamos presos ao domínio do pecado, mas o Senhor nos libertou. Páscoa, ó Deus, que também revela a sua graça sobre as nossas vidas, um presente imerecido. Nós não, ó Pai, merecíamos, mas o Senhor nos deu. Também, ó Pai, nos lembramos que o Senhor também, Pai querido, nos dá a Páscoa, nos dá o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, louvado, ó Deus, seja a tua glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Receba as bênçãos, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.